O filme dos Thunderbolts foi confirmado e tem um potencial enorme de mexer com a estrutura da Marvel nos cinemas. Tem muito personagem que pode ser explorado e é a oportunidade perfeita para um deles deixar de ser injustiçado. Coitado dele. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e finalmente, depois de muitos anos de rumores sobre o possível filme dos Thunderbolts, até que enfim foi finalmente confirmado que um filme dos Thunderbolts está em desenvolvimento. Nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, o filme já tem diretor e roteiristas contratados e tem informação de que a Marvel já entrou em contato com os atores da casa, ou seja, os atores da Marvel Studios já estão lá, ó, cientes para combinarem a agenda deles entre junho e setembro para reprisarem os seus papéis. Já tem boatos rolando aí de quem será a equipe que vai integrar esse super grupo aí de bandidos que já tiveram vários vilões e anti-heróis nos quadrinhos, mas alguns sites como Deadline já carimbam aí, já cravam quem vai integrar essa equipe e eu vou contar para vocês, porque além disso, o ponto desse vídeo aqui é que toda equipe precisa de um líder e tem um personagem da Marvel que a gente conhece muito bem, merece demais essa chance. Se inscreve aí e ativa as notificações para ficar informado do mundo dos super-heróis. Adoraria ter a sua companhia aqui com a gente nos próximos vídeos, tá? Não custa nada, pô. E você me ajuda pra caramba. E se você já faz parte da família Loquia, meu muito obrigado e vamos continuar. Mas vamos falar dos Thunderbolts. Nos quadrinhos, o Barão Zemo, no maior estilo vilão do Scooby-Doo mesmo, depois de sempre ser derrotado pelos Vingadores, decidiu reunir outros integrantes dos Mestres do Terror, que era um grupo de vilões dos quadrinhos, e deu para eles novas identidades, para que eles continuassem cometendo crimes, só que dessa vez de forma mais discreta, e fingindo que eram super-heróis. Assim surgiu os Thunderbolts. Inclusive ele mesmo, o Zemo, adotou uma nova identidade. Ele passou a se chamar Cidadão V. Só isso aí já nos dá uma pista do que pode ser o filme dos Thunderbolts nos cinemas, né? Uma nova equipe que vai ser apresentada como novos super-heróis, só que na verdade são vilões no fim das contas. Mas enfim, continuando como foi nos quadrinhos, tá? Porque os anos se passaram. Essa primeira versão dos Thunderbolts, liderada pelo Barão Zemo disfarçado, acabou e a equipe teve outras formações. As outras formações tinham uma pegada um tanto quanto semelhante com o Esquadrão Suicida, que tinha uma missão lá de salvar o mundo, fazer uma coisa lá meio difícil, quando os Vingadores não estavam disponíveis. As outras formações dos Thunderbolts nos quadrinhos contaram, por exemplo, com o Hulk Vermelho como líder e outra contou com o Soldado Invernal, mas vamos falar mais sobre isso daqui a pouco, tá? Porque, segundo o site Deadline, a Marvel estaria cogitando formar uma equipe constituída pelo Barão Zemo, que nós vimos aparecer em Capitão América Guerra Civil, mas que retornou na série Falcão e Soldado Invernal. Nessa equipe também estaria a Yelena Belova, que é a irmã da Natasha, Viúva Negra, e agora é a nova Viúva Negra. Mas também teria a Fantasma, que foi a vilã de Homem-Formiga e a Vespa, e terminou o filme assim meio curada, mas ainda com poderes, então a gente não sabia o que iria acontecer com ela. Pô, tá aí o que vai acontecer com ela. Treinadora aparentemente também estaria nessa equipe, que foi a vilã do filme da Viúva Negra, e consegue copiar os movimentos e o estilo de luta dos inimigos. Emil Blonsky, o Abominável, que é o clássico vilão do Hulk, e que também deve voltar na série da Mulher Hulk, também deve integrar essa equipe dos Thunderbolts. John Walker, lógico, o agente americano que nós vimos sendo apresentado na série do Falcão e Soldado Invernal, deve integrar essa equipe. E uma coisa que conectaria todos esses personagens seria a Valentina Allegra de Fontaine, a Val. A Val apareceu recrutando o agente americano John Walker e também apareceu como uma espécie de chefe da Yelena Belova na cena pós-créditos do filme da Viúva Negra. Então pode muito bem ser que essa Val seja uma espécie de Nick Fury dos Thunderbolts. Só que existe um outro membro nessa lista aí que torna as coisas muito interessantes, que é o Soldado Invernal. Porque agora, Loquias, pode ser que chegou finalmente a hora do Soldado Invernal brilhar e deixar sua vida de coadjuvante de lado para se tornar protagonista de uma história. Vamos lembrar que desde que Bucky Barnes entrou pro UCM, ele tem sido muito importante na vida do Steve Rogers, o Capitão América original. Eles foram melhores amigos na juventude e depois viraram companheiros na guerra. Só que aí o Bucky
Buck passou por todo aquele processo que ele foi transformado no Soldado Invernal, virou um vilão basicamente, mas ele foi salvo pelo Steve Rogers e daí continuou atuando como uma espécie de ajudante do Capitão América de certa forma. Mas depois disso tudo, todos os personagens tiveram desenvolvimento, exceto o Soldado Invernal. O Soldado Invernal até passou por um período ali em Wakanda, em que ele estava se recuperando, que ele ganhou a alcunha de Lobo Branco. Só que ele não ficou usando essa alcunha, ele continuou sendo Soldado Invernal. Enquanto o Steve passou o manto de Capitão América adiante, o Falcão se desenvolveu para se tornar o novo Capitão América, e o Soldado Invernal e o Bucky ainda é o Soldado Invernal. E tudo isso pode ter sido proposital. No fim da série Falcão e Soldado Invernal, lá no finzinho mesmo, o título da série, no episódio próprio, mudou para Capitão América e Soldado Invernal. E os envolvidos na série explicaram que o título da série não mudou para Capitão América e Bucky Barnes, por exemplo, porque o Sam Wilson sim tinha mudado, tinha se tornado o Capitão América, porém o Bucky, ele ainda tinha aventuras para viver como Soldado Invernal. A aventura para o Bucky viver como Soldado Invernal nos cinemas pode ser exatamente essa aventura com os Thunderbolts aí. Por quê? Por mais que o Barão Zemo tenha sido o líder original dos Thunderbolts nos quadrinhos, como eu já contei, existiu uma versão dos Thunderbolts que foi liderada pelo próprio Soldado Invernal. Naquela história, a equipe liderada pelo Soldado Invernal teve que proteger uma garotinha chamada Kobik, que era a manifestação do cubo cósmico, que foi adaptado para o universo cinematográfico da Marvel como o Tesseract, que era a joia do tempo. Eu acho um pouco difícil que adaptem essa história toda para os cinemas, porém o contexto de ter o Bucky Barnes na liderança de uma equipe dos Thunderbolts faz total sentido. Que é importante lembrar que, atualmente, o Bucky Barnes não é mais considerado um vilão dentro do universo cinematográfico da Marvel. Ele teve os seus crimes perdoados, vamos dizer assim. E como o Bucky tem o Capitão América como inspiração, que era quem liderava a equipe dos Vingadores, nós poderíamos ver uma relação similar agora acontecendo com ele. O Soldado Invernal sendo convidado para liderar uma equipe própria. E, inclusive, a Val e o governo americano poderiam usar o Soldado Invernal para liderar essa equipe de propósito, para ele dar legitimidade a essa equipe de vilões. Porque quem é no público que iria confiar, sabe, num Barão Zemo, num Abominável, num Treinador, numa Fantasma, pessoas que eram vilões antes? O Soldado Invernal pode ser inserido ali exatamente para tentar manter todas essas pessoas sob controle. Só que isso pode não se desenvolver muito bem. Sério, parece que tá tudo encaminhado para isso acontecer, minha gente. Mas é lógico que não acaba por aí, porque outros nomes podem integrar uma equipe dos Thunderbolts. Esse filme tem um potencial de mexer profundamente com a estrutura da Marvel nos cinemas. Além desses personagens que eu já mencionei, a equipe dos Thunderbolts tem a possibilidade de trazer e desenvolver personagens que nós não tínhamos visto antes. Ou não tínhamos visto antes no cinema como um todo, ou não tínhamos visto antes dentro do universo cinematográfico da Marvel. Um desses personagens, por exemplo, seria o Hulk Vermelho. O Hulk Vermelho original dos quadrinhos era o General Ross, o clássico inimigo do Hulk, que em determinado momento conseguiu um poder equivalente ao seu arqui-inimigo. É verdade que o intérprete do General Ross nos cinemas infelizmente faleceu. É o ator William Hurt. Porém, vale dizer que a Marvel nos quadrinhos também tem outro Hulk Vermelho, um outro militar chamado Robert Maverick, que esse poderia ser adaptado. O Hulk Vermelho vem sendo esperado nos cinemas há muito tempo. Uma equipe dos Thunderbolts é a oportunidade perfeita para a aparição dele. Ainda mais agora, depois da série da Mulher Hulk, que pode inclusive abrir as portas para a aparição desse personagem. Aliás, a Grace Randolph, uma jornalista que tem informações de bastidores de várias produções, de vários filmes por aí, disse que a equipe dos Thunderbolts no universo cinematográfico da Marvel seria uma homenagem ao personagem do William Hurt. Ou seja, o governo dentro do universo cinematográfico da Marvel iria formar uma equipe chamada Thunderbolts para homenagear o General Thunderbolt Ross. O que faria muito sentido.
Mas outro personagem que seria muito interessante a gente ver também é o Venom, que já integrou os Thunderbolts nos quadrinhos. Mas, apesar dos direitos de adaptação do personagem para os cinemas serem da Sony, nós vimos que o Ed Brock deixou ali um pedacinho do simbionte para trás, no universo principal da Marvel, na cena pós-créditos de Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Nós todos estamos esperando que esse seja um gancho para uma continuação de Homem-Aranha, né? Tipo Homem-Aranha 4, o Homem-Aranha usar o traje do simbionte. Só que talvez haja alguma coisa aí nos bastidores que a gente não esteja ciente. E a Marvel Studio tenha conseguido a possibilidade de usar o simbionte para alguma versão alternativa aí de Venom para esse filme dos Thunderbolts. Será que isso seria possível? Enfim, tô jogando a possibilidade aqui, apesar de ser uma possibilidade meio difícil, é interessante mencionar. Temos também ele, o Deadpool. Ele teve 2 filmes até o momento que foram um sucesso absurdo, e os direitos para fazer um filme do Deadpool agora estão com a Disney, estão com a Marvel Studios. Ou seja, o Deadpool poderia sim participar de um filme dos Thunderbolts. E só a presença dele nesse filme já ajudaria ao filme a fazer um sucesso absurdo. Você pensa assim, seria difícil imaginar o Deadpool nos Vingadores, mas nos Thunderbolts, inclusive já aconteceu nos quadrinhos. Uma pessoa no Twitter com o apelido de Great Face, e que também parece ter informações privilegiadas sobre a Marvel, falou sobre um outro personagem também, o Kazar, que é uma espécie de Tarzan da Marvel, lá dos primórdios das HQs. Segundo ele, o Kazar estaria na equipe dos Thunderbolts, e essa informação aí poderia parecer meio gratuita, né? Se não fosse uns detalhes aí, meus amigos. Porque quem assistiu o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura viu que quando a América Chaves e o Doutor Estranho entraram em um portal pelo multiverso, eles passaram por vários universos e a gente consegue ver por um instante um lugar com dinossauros e tal. Aquele lugar provavelmente é a Terra Selvagem, que é simplesmente o lar do Kazar. Lógico que isso não é nenhuma confirmação, mas é como se a Marvel Studios estivesse ali esquentando a mitologia do personagem Kazar para apresentar ele em algum momento. E nós não poderíamos deixar de mencionar personagens que estiveram nas séries da Netflix, mas que se forem seguir o mesmo caminho do Charlie Cox, interpretando Matt Murdock, o Demolidor, e do Vincent D'Onofrio, interpretando o Rei do Crime, que voltaram e hoje são personagens cânones do universo cinematográfico da Marvel, eles poderiam voltar e integrar essa equipe dos Thunderbolts também, já que os personagens deles integraram os Thunderbolts nos quadrinhos. E esses personagens seriam Elektra e Justiceiro. Ter o Justiceiro e a Elektra das séries da Netflix num filme dos Thunderbolts seria muito legal de ver. Esse filme dos Thunderbolts parece ser muito interessante, ainda mais porque, como muitos estão apontando aí, parece mesmo que a Marvel vai seguir um caminho aí que é similar ao Reinado Sombrio dos quadrinhos, onde houve uma equipe dos Vingadores sancionada pelo governo, que inclusive era liderada pelo Norman Osborn, que usou a armadura do Patriota de Ferro. Foi daí, dessa saga dos quadrinhos aí, que surgiu a armadura do Patriota de Ferro, mas na verdade esses Vingadores aí eram um monte de vilões disfarçados, e daí precisaram os Vingadores de verdade voltarem para salvar o dia. Então seria muito interessante ver isso, os Thunderbolts sendo introduzidos, e daí dá alguma merda, surge alguma crise e os Vingadores precisam se reunir para resolver os problemas e quem sabe até enfrentar os Thunderbolts, numa dinâmica que seria muito interessante se a gente pensar que, alguns membros dos Thunderbolts que a gente mencionou, como a Yelena Belova, a nova Viúva Negra, e o próprio Soldado Invernal, são membros que a gente imaginaria como integrantes dos Vingadores eventualmente. Eu fico muito curioso para ver o que a Marvel vai fazer com isso tudo aí. Eles sempre pegam os conceitos dos quadrinhos e transformam numa coisa nova pra gente se surpreender, e isso é muito legal. Comenta aqui o que você espera desse projeto dos Thunderbolts. Vamos trocar uma ideia a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquier e a gente se vê na próxima.